Boa noite aos amigos, às amigas. Deus nos abençoe neste momento. Bem, temos aqui no livro O Nosso, Conforme o Amor. É um destaque, é um versículo do capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos, que assim nos ensina. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem o Cristo morreu. Vamos à leitura. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram neste concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. Emmanuel é fantástico. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmos dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Emmanuel. Ivo, por favor. Obrigado. Boa noite, amigos e amigas presentes e todos aqueles que nos acompanham, aqueles e aquelas, né, que nos acompanham pelo Zoom. Que Jesus nos abençoe e nos conceda uma noite gratificante para os nossos corações. Paulo se refere
neste texto aí, ou melhor, ele se direciona aos romanos. Não seria possível assim, ter uma ideia melhor do que esse texto pequeno, esses versículos, se nós não fizéssemos uma consulta à carta que Paulo endereçou aos romanos. Interessante que, observando uma Bíblia que é de origem católica, porque ela foi publicada pela editora Vozes, ela nos traz uma espécie de preâmbulo, os esclarecimentos que antecedem ao conteúdo da parábola, ou melhor dizendo, o conteúdo da carta de Paulo, informando uma coisa que eu achei bem interessante. Ele diz assim, esta epístola, ela foi dirigida aos romanos, mas levamos em conta que os romanos, que Paulo não fundou a igreja de Roma. Essa igreja, ela se formou naturalmente no encontro e na junção de cristãos, judeus cristãos, que se movimentando dentro do Império Romano, que eles tinham essa facilidade, geralmente homens, criaturas vindas da Palestina, da Síria, etc., enfim, daquela região onde Jesus atuou e deixou a sua influência mais imediata, e que, ao chegarem em Roma, se uniram, se juntaram e formaram aquela igreja, diferentemente das demais que Paulo fundou, ou seja, no meio do seio dos povos gentios, né? Por causa de, como nós temos visto sempre aqui nos textos de Emmanuel, se referindo a Colossenses, a Coríntios, aos Coríntios, etc., etc. E nesta observação, ainda dentro dessa observação, ele diz que o seguinte, que Paulo, ao fazer essa carta, foi já caminhando para o término da sua atividade junto aos povos pagãos. Depois que ele fundou diversas igrejas, ele tinha um objetivo, era ir a Roma, encontrar-se com os cristãos da igreja de Roma. Não porque ele quisesse fazer a sua pregação, porque o papel dele ele já havia cumprido com relação aos povos gentios, mas para fazer de Roma um ponto de apoio para ele, porque ele tinha um outro objetivo, era ir até a Espanha, fazer de Roma um ponto de apoio junto aos companheiros lá de Roma, para depois ir a Espanha. Então ele faz essa epístola, mas ele tem a cautela a preocupação de transmitir na sua epístola os ensinamentos segundo as suas concepções. Por quê? Na igreja de Roma, ela foi formada por cristãos, novos cristãos, naturalmente, iniciais. Não foi fundada por nenhum apóstolo, não foi por Pedro, nem por ninguém. Foram pessoas que se juntaram. Então, as informações certamente eram um tanto diversificadas, né? Eram pessoas que se juntavam lá e traziam os seus conhecimentos, as suas impressões, segundo a sua capacidade de absorção, sem uma liderança maior, uma referência, como Paulo foi nas igrejas que ele fez. Então, a carta não tem essa característica de direcionar aos companheiros das igrejas a que ele fundou, que depois muitas ele voltou novamente, mas ele sempre dirigiu uma carta dentro daquilo que ele já havia ensinado, observando esse aspecto, observando mais aquele. Mas ele sabia, por informações de cristãos vindo de Roma, que ele foi conhecendo ao longo da sua caminhada, que apesar de se tornou uma igreja poderosa, uma das mais fortes do cristianismo, lá dentro de Roma, mas havia muitas divergências, muitas discordâncias, porque esses cristãos, e às vezes influenciados pelos judeus, que vinham de Roma para cá, e sobretudo aqueles judeus que queriam criar dificuldades, problemas, existiam divergências sobre costumes, sobre hábitos, práticas, enfim, que não eram assim afins ou compatíveis com o ensinamento de Jesus. Paulo foi cristão, era judeu. Paulo tinha, até a sua conversão, ele conduzia as convicções e depois ele diz, os preconceitos, muitas das coisas, os formalismos dos judeus. Mas veja a grandeza dele. A partir do instante que ele se converte, ele aceita o Cristo,
do ensinamento do Cristo, a partir, portanto, da estrada de Damasco, ele promove uma revolução dentro dele mesmo, uma transformação, e ele renuncia e passa a condenar todas aquelas práticas, os formalismos que os judeus tinham construído pelas tradições ao longo do tempo. Por exemplo, nós temos, não tem a ver muito com isso aqui, mas se nós nos lembrarmos, a circuncisão. Ele era um homem circuncidado, né? E adotava essa concepção, porque tinha a formação do judaísmo, mas a partir do instante em que ele se tornou cristão, ele achou que a circuncisão não era necessária, não tinha cabimento, não cabia dentro da doutrina de Jesus, e foi até motivo de desentendimentos, de brigas, inclusive, entre os próprios evangelistas, né? Ou melhor, os próprios discípulos de Jesus, principalmente Tiago com ele, e Pedro entrava pelo meio para contornar as coisas, porque eles queriam manter, apesar de praticar o cristianismo, mas eles queriam manter muitas das coisas que eles herdaram, era natural, da cultura que eles tinham do judaísmo, que era muito arraigado. Bem, então, essas coisas aconteciam em larga escala, e um dos aspectos, dentre tantas coisas, tinha esse problema de alimentação, tanto é que é este ponto que Manuel nos traz aqui, destaca para nós comentar. Permitam refletir. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. O que é que Paulo está dizendo aí? O que é que Paulo está tocando no assunto? Ele sabia que havia divergências com relação ao consumo de carne, porque existem aqueles que achavam que não se comia carne, ou carne desse ou daquele animal, aqueles que achavam, sobretudo, aquele problema das carnes, que Emmanuel faz referência mais adiante, as carnes sacrificadas dos animais que eram levados ao templo, obedecendo às exigências judaicas, da religião judaica, que eram sacrificados como doações. Pô, 2 pobres pombinhas foram sacrificadas quando Jesus foi levado ao templo, né? Para cumprir a tradição, 2 pombinhas. Então, quem podia levava um carneiro, levava um boi, e por aí vai. E aqueles animais eram sacrificados dentro do templo, ou seja, o templo era muito grande. E se diz que na região do templo, o cheiro de carne queimada era muito forte. Então, eram essas coisas que Paulo eliminou completamente das suas convicções e pregava. Mas a igreja de Roma foi uma igreja que não foi ele que fundou. Ele iria com um companheiro, ele experiente, claro, um homem, um apóstolo consagrado já, mas ele não se sentia e não se colocava na condição de autoridade para poder chegar lá e dizer faça ou deixe de fazer. Então, ele preparando a sua ida futura, que ele desejava ir a Roma, depois ele foi, ele faz essa epístola onde ele procura registrar os fundamentos essenciais do cristianismo segundo a sua concepção. E certamente que muito daquilo que ele fala aí, que ele traz na carta, vai se chocar de alguma sorte com o que os cristãos de Roma concebiam e praticavam. Aí ele faz essa abordagem sobre o consumo de carne. Ele diz, por quê? Porque era uma questão. Se um comia carne, os outros criticavam. E havia aquela ojeriza interna, aquele desencontro interno. Se o outro não comia, quem não comia carne criticava profundamente quem consumia carne. Quem consumia carne criticava os outros que comiam só, que eram vegetarianos, por dizer que eram fracos. Então, no curso da epístola, ele dedica muitas linhas a esse assunto, a esse aspecto da alimentação, procurando mostrar assim, que aí por isso que ele diz aí, ó, não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu, porque ele diz o seguinte, o Cristo morreu não foi só pelos bons, não foi só pelos seus discípulos, ele foi à cruz por toda a humanidade. Então, vejam naquele seu irmão que age diferentemente de você, veja com tolerância. Você não vai praticar o que ele pratica, porque você já tem consciência disso, mas não precisa que você faça críticas severas ou crie as diversas, digamos assim, divergências internas que prejudicavam a igreja. Então, Emmanuel traz isso
E para poder fazer, para dizer assim, essas mesmas práticas, desde os tempos de Jesus, daqueles tempos, continuam até hoje. Aí, por isso que ele vai dizer aí, preconceitos dogmáticos nos fazem vítimas em todos os tempos. Não todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse conceito de incompreensão. E mais adiante ele vai fazer referência, né? Quando ele vai falando sobre essas incompreensões, essas atitudes dos companheiros cristãos que ele passava a observar. Ora, ele dizia isso com muita autoridade, porque ele veio de lá, veio da Igreja Católica. Você vê que ele faz uma referência aí, só não falta dizer que é a Igreja Católica, mas ele diz assim, sacerdotes que acreditam que só podem, digamos assim, cumprir as suas obrigações somente quando está celebrando os seus cultos dominicais, digamos assim, nas horas que está celebrando. Ou então os crentes que acham que só ao cumprir as obrigações dominicais, ia ao culto religioso, e ele até se refere ao aspecto corporal. Aí aí está acertando na mosca as práticas religiosas da Igreja Católica. Porque onde é que há mais movimentação corporal? Uma missa. Sobretudo nas mais antigas, não sei se atualmente não é assim, mas que é como é? Ajoelha, levanta, senta, né? E tem os momentos para todas essas movimentações. Então, eu acho que indo à igreja, a igreja e cumprindo todos esses movimentos, fazendo as suas preces no domingo, assistindo a missa, volta para casa, pronto, está tudo certo. Não valoriza os aspectos da espiritualidade, de cultivar os valores da espiritualidade, de refletir, enfim, é isso que Paulo procura aqui. Emmanuel procura ressaltar. Então ele diz, ora, mas se ainda convivemos com pessoas desse tipo, na nossa casa religiosa, não sejamos aquele a apontar o dedo ou fazer exigências, procuremos, com o nosso exemplo, lidar com eles e transmitir o que nós não vamos praticar o que ele pratica conscientemente, não vamos praticar o que ele pratica, porque nós já temos uma compreensão diferente. Aí seria um equívoco. E Paulo fala isso na sua epístola. Emmanuel sintetiza nisso aí, quase tudo praticamente tem na epístola do Paulo. Então ele diz assim, é preciso que a gente saiba lidar com isso, a fim de que possamos oferecer aos nossos irmãos o que de melhor nós temos, o que de melhor tem no cristianismo. Somos ensinos, por isso que conforme o amor. Agirmos conforme o amor, não conforme os preconceitos de todas as épocas. Porque ele diz, olha, desde aquele tempo até hoje as escolas religiosas, não mais com digamos assim, a agressividade ou com o materialismo, no caso das carnes consumidas, das carnes que eram sacrificadas no templo, não tem mais isso, mas foram criadas outras formas de preconceitos, outras formas de exigências, de cobranças. Vamos trazer, então, para o movimento espírita, para nossas casas. Quem são os irmãos? Quem somos nós? Quem fomos nós ou quem somos nós que viemos da casa espírita, na sua maioria? Ex-católicos, ex-protestantes, viemos dessas escolas. E trazemos conosco as nossas experiências. Observemos, olha, eu me permito dizer, Maria, bem consciente disso. Quem conviveu em templos do interior, no interior sabe. Aí os centros de espírito do interior, que são os mais recentes, por exemplo, eu convivi em 3 centros, por exemplo, começaram quando eu comecei com eles, eu também ignorante tanto quanto todos os nossos irmãos. Quem são os espíritos? São aqueles que estão ali no centro espírita se dizendo espírita, mas com a vontade de cultivar a doutrina espírita. Então, aí por isso que se introduziam práticas, determinadas práticas, você tem que compreender. Então, o companheiro mais experiente chega e diz, não é bem assim, mas vai tolerando. Se não fizesse isso, as casas espíritas não existiriam. Se fosse, digamos assim, discriminar todos aqueles que trazem as suas vivências. Observemos bem que o Espiritismo aqui no Brasil adotou essa sistemática bem religiosa, digamos assim. Os cânticos em excesso em certos casos espíritas estão dentro daqueles que vieram das igrejas protestantes, que cultivam muito os cânticos, né? Enfim, e como católica também. Ora, então, mais importante é que a essência do ensino cristão seja levada em conta, a convivência se dê entre todos nós, dentro desses princípios, e gradativamente nós iremos, com o nosso exemplo, aqueles que estão mais à frente, com o seu exemplo,
levando aos outros a orientação, consciência e mudança de consciência, sem agressão, sem agredir, sem poder discriminar. Eu acho que é isso que Emmanuel quis dizer. Mas, avançando um pouquinho, Chico, e para encerrar, Chico, eu queria voltar para o último capítulo, que eu achei uma prece, um parágrafo, perdão, uma preciosidade. Então, Emmanuel vai falando aí no seu texto, trazendo as questões, mostrando todos esses aspectos, e afunila, digamos assim, nos direciona para um momento, o fecho da sua ideia, quando ele diz, último capítulo, quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Nós já falamos isso. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e suficiente. Olha que beleza nisso aí. Coloca o quê? Coloca assim, aí, por causa assim, situa a bondade à frente da análise e da tua observação. Ele não diz, ou não é não diz que é uma coisa ou é outra. A análise, quem analisa, análise busca a compreensão, a lógica, o raciocínio. Mas que esse raciocínio não seja simplesmente somente lógica, somente razão. Põe na frente a bondade. De onde vem a bondade? Do coração, do sentimento. Então, revestir, olha que grandeza de ensinamento. Revestir a nossa atitude com relação aos nossos irmãos menos compreensivos, revestir de bondade e, ao mesmo tempo, de lógica, de razão e de ensinamento. E aí ele vai, para mim, é o fecho extraordinário quando ele diz, toda vez que houver a compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Isso nos faz um pouco voar um pouco no tempo de foi que Jesus disse a samaritana na beira do poço de Jacó. Ela foi com seu cântaro vazio buscar água para saciar a sua sede, a sede e os afazeres domésticos de cada dia. E todo dia ela disse que todo dia ela tinha que fazer isso. O que é que ele oferece a ela? Ela oferece a ela a água viva que mata, que descedenta a sede para sempre. Então, ele pode dizer, eu tenho uma água que vai preencher o seu cântaro e não vai precisar mais você ver o poço. Vai ser uma coisa permanente, é como uma fonte permanente. Este cântaro vai ser preenchido por essa nova realidade. Então, ele diz assim, o que é o cântaro que Emmanuel se refere aqui? Eu estou fazendo uma analogia, mesmo que não seja muito completa, perfeita, mas a semelhança. Então, nesse ensino de Emmanuel, ele diz, a compreensão é fruto de quê? É fruto da razão, do entendimento, com a bondade. Então, compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar, servir. É amor genuíno, é a prática do amor verdadeiro que o cristianismo nos ensina. Então, eu acho que Emmanuel para mim, foi brilhante nesse final aí. Brilhante ele sempre é, mas foi muito assim, chega a ser até um tanto poético nisso aí, né? O cântaro de nosso coração. É nesse cântaro que nós precisamos alimentar constantemente os bons sentimentos que devem existir. Nós devemos estar sempre alimentando para poder servir e levar ao próximo, levar o nosso próximo na nossa convivência. Então, é conforme o amor. Tem que ser conforme o amor. Se for diferente, tem ainda o que se aprender muito. Obrigado, que Jesus nos abençoe.